O verdadeiro sentido da cruz para os católicos. A história bíblica da cruz e sua comparação com o crucifixo são temas de profundo significado na tradição cristã, representando o cerne da crença na redenção e no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos explorar essa narrativa em detalhes, analisando as implicações espirituais e simbólicas de ambos os símbolos. A crucificação de Jesus, uma história central na fé cristã. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais importantes e impactantes da história bíblica. Ela ocorreu durante a Páscoa judaica, um momento de profundo significado religioso para os judeus. De acordo com os evangelhos, Jesus foi preso e julgado pelas autoridades religiosas e romanas. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, cedeu à pressão popular e ordenou que Jesus fosse crucificado. A crucificação era uma forma brutal de execução usada pelos romanos para infligir uma morte agonizante e pública aos criminosos e rebeldes. Jesus foi forçado a carregar a própria cruz até o local da execução, conhecido como Calvário. Lá, ele foi pregado na cruz junto com 2 criminosos, sofrendo uma morte extremamente dolorosa e humilhante. Para os cristãos, a crucificação de Jesus é vista como um evento redentor e salvífico. A crença fundamental é que Jesus, o Filho de Deus, aceitou voluntariamente a crucificação como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua morte é considerada uma expiação, ou seja, uma oferta de perdão divino para a humanidade, permitindo que as pessoas se reconciliem com Deus e alcancem a salvação. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, versículo 13. O simbolismo da cruz. A cruz é um símbolo fundamental do cristianismo, representando tanto a morte de Jesus quanto a ressurreição. Ela simboliza a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, bem como a esperança da vida eterna para os cristãos. O formato da cruz também evoca a ideia de uma ponte entre Deus e a humanidade, restabelecendo a conexão que foi rompida pelo pecado original. A simplicidade da cruz como símbolo a torna versátil e amplamente reconhecida. Ela é usada em igrejas, altares, cemitérios e joias religiosas, servindo como um lembrete constante da fé cristã. A cruz também é um lembrete da necessidade de carregar nossos próprios fardos e seguir o exemplo de Jesus em nosso próprio caminho de vida. O significado do crucifixo. Quando vemos a cruz com o corpo sagrado de Jesus sobre ela, representa o momento em que Jesus Cristo se sacrificou para salvar a humanidade. É o momento da glória da cruz. Representa o momento em que nosso Senhor pregado na cruz fala para Deus Pai: está consumado. A junção das palavras cruz e a palavra sacrifício se dá o nome de crucifixo. Este é um momento em que Deus prova o seu imenso amor por nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Em João 12, versículo 31, ao se referir à sua crucificação, Jesus falou: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ao morrer, Jesus derrotou Satanás, aquele que tinha o poder da morte. Para os católicos, a cruz, como lugar do sacrifício de Cristo, é o princípio da salvação dos homens. Por isso, diz o Catecismo Católico, no parágrafo 617, a Igreja a venera professando nela sua esperança. Devemos olhar para a cruz como um sinal de esperança e fé na vida eterna. O crucifixo se tornou particularmente associado à tradição católica, onde é frequentemente usado em rituais de devoção e adoração. A imagem de Jesus no crucifixo também pode servir como um lembrete vívido do amor sacrificial de Deus pela humanidade. Ao contemplar o crucifixo, os cristãos são convidados a meditar sobre a profundidade do amor divino que levou Jesus a suportar a morte de cruz por nossa salvação.
A tradição católica e algumas denominações ortodoxas enfatizam o uso do crucifixo para enfocar a compaixão, a conexão emocional e a meditação sobre o sofrimento de Jesus. A presença da imagem de Jesus no crucifixo também é vista como uma maneira de visualizar a humanidade e a divindade de Cristo em um só símbolo. A história bíblica da crucificação e a representação simbólica tanto da cruz quanto do crucifixo são elementos centrais da fé cristã. Elas lembram os cristãos do sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados, da promessa da salvação e sua ressurreição. A escolha entre usar a cruz ou o crucifixo muitas vezes reflete as preferências espirituais e as tradições religiosas de cada indivíduo ou comunidade. Independente de qual símbolo seja escolhido, ambos estão enraizados na mesma narrativa poderosa de amor divino, redenção e esperança. Cada um convida os cristãos a contemplar o significado profundo da cruz e a crucificação de Jesus, lembrando-os do chamado para seguirem os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo vídeo.